Olá vocês que nos acompanham pelas redes do Facebook, do YouTube e do Instagram. Estamos aqui iniciando o nosso debate com os governadores, candidatos a governadores do estado de Goiás. Sejam todos bem-vindos. Nós teremos aqui a presença do nosso candidato Gustavo Mendanha, um jovem candidato, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, um moço experiente que tem mostrado um bom trabalho quando governou aquela cidade. Temos também o nosso Valmir Amato, que foi reitor da faculdade, um gestor importante, que tem um bom conhecimento também de gestão e conhece o estado de Goiás. E temos também o nosso major Vitor Hugo, deputado federal, pessoa que tem se empenhado muito em trazer recursos para Goiás, que tem conhecido o estado de Goiás com muita dedicação e que também quer ser governador. Hoje, através dessas redes, vocês estarão conhecendo quais são as suas propostas, quais são as preocupações que a indústria tem com as perguntas que serão feitas a cada um deles. E com as suas respostas, nós poderemos dar o direcionamento e ajudá-lo na decisão do seu voto. Os demais candidatos foram também convidados, mas por problemas de agenda não puderam comparecer. Eu espero que todos vocês tenham muito proveito nesta sabatina que estaremos fazendo com os candidatos e os candidatos, a oportunidade de falar para o nosso povo da indústria, para os estudantes, para milhares de pessoas que estarão acessando as nossas redes e que também depois essa sabatina estará depositada nas redes para outras pessoas que queiram ver, não só ao vivo. Portanto, candidatos, boa entrevista para vocês, bom trabalho para todos vocês. Eu tenho certeza absoluta que vença o melhor. Muito obrigado pela presença. Obrigado ao Sandro Mabel, presidente da FIEG. Eu já estive aqui durante diversas vezes, ao longo destes anos, como reitor da universidade, numa parceria sempre entre as indústrias de Goiás, a federação e a universidade, e junto de outros reitores em tantas outras ocasiões, iniciativas, parcerias, convênios. Então, me sinto muito bem acolhido na palavra do presidente e também sua, Sandra, por mais uma vez, estar aqui na FIEG, compartilhando de nossas esperanças, do presente e, sobretudo, do futuro, a ser refletido e projetado para nosso querido Goiás. Que bom que o senhor se sente em casa, é assim mesmo que o senhor deve se sentir aqui. Candidato Valmir Amato do PT, eu gostaria que o senhor começasse se apresentando um pouco para os nossos espectadores, nossos internautas, e falando por que o senhor quer ser governador de Goiás. Bom, então meu nome é Valmir Amato, eu tenho 60 anos de idade, nasci no sul do Brasil, estou aqui em Goiás há 40 anos, sou casado há 33 anos, pai de 2 filhos, também tenho toda uma caminhada profissional que é na universidade. São 37 anos como professor e destes quase 28 como gestor, portanto administrando. E como reitor de universidade eu estive por 5 mandatos. Então eu tenho uma especial identificação também com todos aqueles que têm que conduzir empresas, indústrias, serviço, comércio, pela proximidade, pela semelhança daquilo que fazemos numa gestão. A minha vida, boa parte dela, ainda que na docência, foi lidando com gestão. De modo que, claro que isto me levou a amadurecer também como trajetória profissional. Além de todo esse caminho da educação e da gestão, eu também tenho uma caminhada pastoral nas dioceses aqui do Centro-Oeste e do Brasil. Eu estive numa coordenação do Conselho Nacional do Laicato Católico do Brasil e outro instante do Cone Sul. E também tive a tarefa de presidir, assim como o Sandro, que preside aqui a federação e já esteve na Federação Nacional. Eu presidi o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, com sede em Brasília, fiz parte da UDUCAL, da Organização de Dirigentes Universitários da América Latina, e também da FIUC, com sede em Paris,
a Federação Internacional de Universidades Católicas, também estive na diretoria desta Federação Internacional. Veja, então, um pouco o trabalho de liderança que foi me formando ao longo da vida. Mas, sobretudo, eu sempre tive uma participação com comunidades, com pastorais sociais, com o trabalho de base. Então, se por um lado a formação acadêmica, intelectual me qualificou, o preparo administrativo me qualificou, os estudos da graduação, as especializações, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, e eu sou muito agradecido às oportunidades que tive de me qualificar também intelectualmente. Mas é claro que também o outro pé sustenta a minha vida, que é o pé na vida do povo. O envolvimento em projetos sociais, trabalho com crianças, com adolescentes, com idosos, com comunidades de periferia, com os mais alijados e excluídos da sociedade, com os problemas e desafios enfrentados pela família, pela escola, pelas cidades do interior. Tudo isso me ajudou, me formou. Não é só o aspecto da ideia, de um estudo sobre problemas, mas, sobretudo, educou-me este contato com o povo numa empatia, um sentimento de solidariedade, de compaixão, de me ajudar a fazer-me identificado, a doer na alma daquilo também que as pessoas experimentam, e, portanto, não se trata apenas de projetos, de macroprojetos, ou de ideias, de metas, de ações, mas, sobretudo, de mudar a vida concreta das pessoas. As pessoas não são apenas índices, apenas números. A vida de cada criança, como aquelas perdidas ontem em Nerópolis, numa casa que incendiou, a mãe cuidando de ter que lavar roupa, fazer a refeição, as crianças num quarto contíguo à casa, em condições muito insalubres, sem energia elétrica, com uma vela lá dentro deste pequeno quarto. Aquilo são vidas que se vão, e cada vida que parte, não há nenhuma reparação histórica que possa suprir isto. Isto, claro, que é resultante não do acaso, não de uma fatalidade, mas de uma profunda desigualdade social, que promove o desenvolvimento econômico, mas não equitativo. Então, é um pouco isto. Minha história, minha vida, ela vem, sobretudo, com esta trajetória de 6 décadas, mas recolhendo esta experiência que a vida me proporcionou. Eu tenho, portanto, como esperança, como expectativa, como desejo ardente, como para ser governador de Goiás, nesta altura da vida, não por acaso, não por prestígio, não por cargo, não por visibilidade, não para construir carreira, mas, sobretudo, para entregar a vida por um Estado que seja inclusivo. Inclusão. Ninguém ficar de fora. Ninguém ficar de fora. O Estado é que todos possam fazer parte da mesa da partilha, de ter comida na mesa. Veja, ontem ainda dava os indicadores, nós temos 853 mil goianos que não têm as 3 refeições do dia, tem no máximo uma refeição, quer dizer, tem fome. E mais 900 mil que estão em segurança alimentar, o que significa quase 2 milhões. A cada 7 goianos, 2 estão em segurança naquilo que vão ter no prato, na mesa, todos os dias. Isso não é possível. Esse pessoal tem que ser incluído, esses milhares, milhões de pessoas têm que fazer parte da mesma mesa, do mesmo banquete da partilha. E, por outro lado, um Estado, portanto, meu sonho é um Estado mais equitativo, com mais justiça social e com uma proteção da vida pensada integralmente. A vida, sobretudo, ambiental também, a fauna, a flora. Então, um Estado com desenvolvimento econômico sustentável. Com esta palavrinha sustentável, a gente quer dizer que quer proteger os bichinhos, que quer proteger o bioma cerrado, que é o segundo mais destruído no Brasil. Primeiro vem o bioma amazônico, que é altamente destruído e que merece uma crítica internacional muito forte,
E pouco se fala de nosso querido bioma cerrado, pois ele é o segundo mais destruído. E se sucedem os demais, e nós temos que cuidar de nosso país, nossa casa comum, e sobretudo no aspecto da água, do desmatamento, das matas, da flora, da fauna, da biodiversidade. Portanto, numa síntese global, eu diria, eu quero ser governador para ter um Goiás inclusivo, em que ninguém fique de fora, um Goiás com desenvolvimento sustentável e um Goiás com desenvolvimento econômico, o que supõe geração de renda, emprego, saúde, educação, infraestrutura, isso tudo que, afinal, compõe aquilo que é o desenvolvimento econômico sustentável. Então, vamos começar falando, o senhor falou de inclusão, vamos falar de desconcentração de desenvolvimento. As diferenças regionais têm sido um grande desafio para os governos estaduais. Goiás cresce, porém, de forma regionalizada. Quais são suas propostas para apoiar o desenvolvimento econômico e social nas regiões norte e nordeste do estado, carentes em infraestrutura? Como torná-las protagonistas de seu próprio desenvolvimento e não só receptores de ajudas pontuais? A industrialização não seria uma alternativa? A industrialização sempre é um excelente caminho, porque é ela que tem a segunda maior participação no PIB goiano, e também, claro, porque ela é indutora de empregos. O micro, o pequeno, o médio empreendedor, a pequena indústria, os arranjos produtivos locais, eles que são os grandes indutores da empregabilidade das pessoas, da geração de renda às famílias, do desenvolvimento local lá na cidade e na região. O que eu gostaria de enfatizar é, sobretudo, não um desenvolvimento industrial do ponto de vista genérico, mas, de fato, numa abordagem regional, sob duas perspectivas. A primeira é, andando pelo Estado, e, claro, estudando muito sobre o Estado, eu, claro que constatei muito de desafios regionais, em todas as regiões, não apenas as duas citadas, que têm mais problema de desenvolvimento socioeconômico, mas nas demais também, regiões prósperas, do agronegócio, da agricultura em alta escala, mas tem problema de moradia, com déficit gigantesco, déficit habitacional. Tem problemas graves de atendimento de saúde nestas regiões, porque vão lá os trabalhadores e pronto, não tem a moradia onde se colocar, não tem a saúde para se tratar. Então, veja, todas as regiões do Estado têm desafios graves. Mas também todas as regiões têm potencialidades, têm vocação econômica. Há regiões que são mais prósperas na agricultura, há outras que estão na linha mais de minérios, há outras regiões que têm a pujança, a abundância do sol, por exemplo, aí uma potencialidade energética da energia eólica, como é o caso do Nordeste goiano, dado o relevo mais elevado, que permitiria muito esta exploração energética a servir o Estado todo, portanto, com a energia captada do vento. Há também muitos talentos locais, muita gente, muita liderança, que pode sempre mais ser potencializada, valorizada. Há iniciativas locais, como rádios comunitárias, como pequenos veículos de comunicação, que naquele local fazem um serviço tão relevante quanto redes nacionais ou internacionais de comunicação. E lá está o jornalista, o radialista, fazendo o seu trabalho local, entrevistando o candidato, a comunidade, dando uma identidade psicocultural àquela região. Então, nós temos que, de fato, e é esta minha intenção e meu desejo, considerar numa abordagem, vamos dizer, com recortes temáticos, recortes regionais de abordagem. Agora, como implementá-lo do ponto de vista de Estado? Eu almejo, está em nosso plano de governo também, uma reestruturação do Estado, em que, além das secretarias que permanecem aqui na capital, possa ter, um pouco inspirado no modelo de Santa Catarina, as secretarias regionais. Então, se você cria uma secretaria lá no Nordeste goiano,
ela vai ser indutora, não só em razão do município, mas daquilo que existe de potencialidade no conjunto de municípios vizinhos. E também vai implementar em forma de desburocratização, solução dos problemas locais, alocação de recursos que integre e otimize, acompanhe, supervisione os prefeitos dentro de uma mesma região. Então, para cada região do Estado, uma secretaria ou subsecretaria regional que pudesse, em sintonia com as macrosecretarias de Estado, poder conduzir e induzir de um modo específico cada região do Estado. Goiás sempre foi protagonista do Centro-Oeste. Nos últimos anos, os vizinhos reduziram a diferença em alguns indicadores, até ultrapassaram o nosso Estado. Como o senhor visualiza Goiás perder essa liderança econômica da região? O que pode ser feito para reverter essa situação, para que nosso Estado possa voltar aos trilhos do desenvolvimento? Olha, essa pergunta realmente ela traz uma gravidade que a mim dói muito de ver. Nosso querido Goiás perder agora recentemente, ontem, hoje, ainda se anunciava que a competitividade em Goiás cresceu para 9º lugar no país. Mas a gente tem que baixar a lupa, tem que enxergar melhor com óculos e dar uma olhada sobre o que isso significa. Porque se no país teve uma ligeira melhora em razão do quadro global, mas aqui no Estado, no Centro-Oeste, realmente, Sandro, você tem toda a razão. Veja, aqui o Distrito Federal tem a 4ª colocação em competitividade. O Mato Grosso, o 5º lugar. Mato Grosso do Sul, o 7º. E Goiás, o 9º lugar. O que significa um pequeno, médio empreendedor, uma grande indústria, olharia qual é o estado que eu vou ficar? Ora, eu vou atravessar lá Aragarças, vou um pouquinho para o outro lado do rio, há mais condições. Lá há 2 vezes mais condições do que Goiás. Por que eu não vou ficar no Mato Grosso, do ponto de vista da produtividade, da competitividade, das melhores condições de Estado? Aqui também nós temos uma evolução do modo como Goiás foi se colocando. Veja, na posição de sustentabilidade ambiental, houve um indicador que melhorou 4 pontos. Eu realmente não vejo isso no Estado. Pelo contrário, o que nós vemos em notícias, em constatações diversas, em monitoramento dos satélites, é um Estado cada vez com mais crise na falta de água, de destruição de matas ciliares, de degradação da terra, de perda do potencial da água. Nos últimos 35 anos, nós perdemos 70% da água subterrânea. E todos os indicadores de pesquisa apontam que nosso Estado vai ter, em próximos 10 anos, vai ser um Estado ainda com mais baixa umidade de ar e com menor quantidade de chuvas. Então, realmente, estes indicadores parecem não traduzirem muito. Mas veja, no capital humano, na qualificação de pessoal, houve 0 de crescimento. Na educação, houve 0 de crescimento. Como é que uma indústria vai se desenvolver nesse estado, se no estado vizinho estes indicadores são melhores? Como é que você vai querer que nós possamos crescer no desenvolvimento econômico se nós temos quase 6% da população que é analfabeta? Os eleitores, o Tribunal Regional Eleitoral colocou, são 120 mil eleitores, por exemplo, vão votar em nós, eles não sabem ler e escrever. Depois tem mais 300 mil que apenas sabem a leitura e a escrita elementar. Só aí nós temos 400 mil pessoas que não dominam, não têm escolaridade. E se você soma esses indicadores todos, de educação, de capital humano, de sustentabilidade ambiental, é claro que isso é gravíssimo. Depois tem quedas, por exemplo, a eficiência da máquina pública, houve a queda de 1 ponto. Quer dizer, este é um governo mais ineficiente, ele se tornou, ele não deu conta de fazer a gestão.
A máquina pública não deu conta de responder às demandas que enfrentou. Um exemplo, a arrecadação fiscal, aquela em que as pessoas devem para o Estado. Quem me disse isso? Os fiscais. E claro que eu fui estudar o assunto. Só no ano passado, Sandra, houve a perda de 3 bilhões por prescrição de prazo na arrecadação de dívidas, de débitos. Quer dizer, o Estado não vai ter como cobrar sequer mais, nem refis. Não é questão de renegociação de débitos, não. É a prescrição de prazo. Venceu o prazo de 5 anos para cobrar do indivíduo, deixou passar batido. Ora, quando você perde 3 bilhões para um Estado que tem 23 bilhões de dívida, você avalia o que isso significa, e se não é uma incompetência da máquina, imagina que o governador ou faz de conta que não sabe, ou não sabe mesmo o que significaria um grau de incompetência ainda mais grave pelas consequências que tem. Da infraestrutura, veja que tem uma queda de 2 pontos. Portanto, a infraestrutura, estradas, energia, todo o aspecto que assegura ferrovias, aeroportos, são 25 no estado, eles estão em condições inferiores em relação a Mato Grosso do Sul, a Distrito Federal. Nem cito o Distrito Federal porque, de alguma maneira, é uma certa ilha aqui, é uma característica diversa aqui no Centro-Oeste. Mas 2 estados similares na característica econômica, sociocultural e histórica. Veja o potencial, por exemplo, solidez fiscal. Aí colocou 11%, o que é uma maquiagem. Por quê? Porque nós temos uma dívida que não foi paga, apareceu, portanto, como contas equilibradas, e o que aconteceu? Um governo que se sustentou na crítica ao anterior, por dizer que havia encontrado um Estado endividado, está deixando o Estado muito mais endividado do que encontrou. Ele encontrou com 18 bilhões, está deixando o Estado com 23 bilhões de dívida. E ainda, no próximo ano, vai ter que voltar a pagar, porque aí terminou o período judicial concedido pelo STF, onde vai ter que pagar 1 bilhão do custo da dívida e 1 bilhão da dívida. Para um Estado que, no passado, até alguns anos atrás, tinha 24% de recurso federal que ajudava aqui. E agora caiu para 18%. Então, veja, é um Estado que tem menos recurso federal, que está mais endividado, que está em maus lençóis. O governador realmente, qualquer que venha assumir, vai enfrentar grandes dificuldades em razão disto. E nós temos isso que eu acabei de dizer da responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal, social, se por um lado a responsabilidade fiscal ela foi superestimada e assinou um pacto do regime de responsabilidade fiscal que compromete Goiás por mais de uma década em todo o seu projeto de desenvolvimento, o desenvolvimento social está dramático. Eu, junto do governo Lula, pretendo, de fato, colocar esse Goiás nos trilhos, colocar nos eixos, colocar sobre diversos pontos. Primeiro, todos os projetos sociais e os projetos de desenvolvimento econômico que o governo Lula vai desenvolver, nós o faremos juntos. Nós faremos juntos. Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, tudo vem para cá. Desenvolvimento de infraestrutura, ferrovias, tudo virá aqui. Otimização das viagens, dos modais, tudo vem para cá. Melhoria dos aeroportos do Brasil, para cá também virá. E ainda com o plus que aqui nós podemos fazer, seja pela eficiência do Estado, seja por aquilo que é para completar. Eu citei o tema da fome, porque ele compõe também o tema da sustentabilidade, que é a sustentabilidade social, humana, ética, cristã, que é a comida para todos. Além do Bolsa Família, nós vamos criar um complemento de equivalente para todas as famílias que receberão esta bolsa, de pelo menos o valor de uma cesta básica, que a ajude a sair deste risco de insegurança alimentar diuturna,
quem a mãe, o pai, a família, que tem os filhos, no risco de não ter a janta hoje à noite, de amanhã não ter um pedaço de pão com manteiga, um café, o leite, para comer, para se alimentar. Quem, o pai e a mãe, que chegando o período de férias, a escola fecha e não tem a merenda escolar para poder se alimentar, que não se desespera. Então é isto, este modo de colocar o governo aqui para Goiás, dentro de um projeto que seja mais competitivo, ele passa por esses caminhos que são globais, integrados, e que eles não se pegam setorialmente. Nós não resolvemos a segurança pública só pela segurança pública. Elas têm que estar integradas a outras políticas públicas, a um projeto global de sociedade, para que não sejam só os pobres que vão presos. Aliás, são 26 mil presos aqui em Goiás. E as condições dos presídios são uma infâmia para esse povo. Porque o mínimo de direito humano, da dignidade da vida e da recuperação das pessoas e o restabelecimento delas na vida social é uma situação degradante. Então o Estado, sob todas as condições, está numa situação muito grave, do ponto de vista social, ambiental, econômico, financeiro e de gestão. O senhor citou agora o regime de recuperação fiscal, ao qual o governo entrou, né, fez essa adesão, que permite a repactuação do pagamento da dívida de um Estado inadimplente com a União. A dívida acumulada de Goiás, também como o senhor citou, é de 23 bilhões de reais. Mas, nesse pacto, uma das obrigações do RRF é que empresas estatais, no caso a Saniago, tenham suas ações vendidas em até 49% do montante que foram autorizadas pela Assembleia Legislativa. No seu governo, será realizada a abertura de capital da Saniago pelo IPO? Saberia nos dizer qual o impacto das contas para o usuário final? E, se eleito, qual a previsão de investimento na infraestrutura de redes de água e esgoto, reservatórios e estações de tratamento de água? Bom, a primeira coisa, Sandra, que eu farei, uma vez assumindo, uma vez Goiás dando a oportunidade de um professor assumir o governo deste Estado, é ir junto ao governo Lula e dizer, pelo amor de Deus, vamos refazer este pacto que o Caiado fez com o Bolsonaro. Nós vamos precisar assinar outro pacto para viabilizar Goiás. Senão aquele Estado quebra. Quebra porque já está quebrado do ponto de vista financeiro e quebra do ponto de vista civilizatório, humano, social, de desenvolvimento. O Estado vai se inviabilizar. É o ponto pacífico. O Lula já sabe disto, mas aí ele saberá como, no governo, e nós vamos remar na mesma direção, para mudar o Brasil e Goiás não ficar de costas, convergir todas as políticas, as macropolíticas do país, aqui para o Estado. Esse é o ponto pacífico, porque sem ele, este assunto de água, de saneamento, de moradia, de saúde, isso não se viabiliza, porque precisa de dinheiro. E dinheiro quebrou, tá? É uma fachada. O superávit que existiu aí, o ano passado e agora, deu uma secretária que gastou, o primeiro ano ela não sabia nem onde ficavam as regiões em Goiás. Isso que você me diz lá do Nordeste, do Norte goiano, onde fica isso, quais são os municípios? Quer dizer, são secretários também que vieram todos de fora, e que não, todos, alguns deles, de segurança, de meio ambiente, de economia, de educação, quando há uma potencialidade enorme de gente aqui nesse Estado, com talento, com preparo, com história. Agora, você precisa de especialistas, de técnicos, para complementar a secretaria, bom, que venham lá de Tóquio, que venham de Nova Delhi, que venham de Roma, que venham de Washington, de onde for, mas que venham para compor equipes. Mas realmente o povo goiano merece que de seus quadros, de sua história, de suas famílias, venha a gente fazer a gestão desse Estado. Quanto à questão da água,
olha, Goiás precisa, pelo menos, para a recuperação de 3, é o relatório da ANA, Agência Nacional de Água, coloca, sobretudo, a execução necessária de 3 obras, para dar conta de atender a questão hídrica no Estado. As 3 principais são o Sistema Corumbá 4, que é concluir, fazer a segunda etapa, o Sistema de Águas Lindas e o Sistema Adutor de Anápolis. Estes 3, há uma estimativa, é necessário 3 bilhões e 300 milhões para garantir, pelo menos, esses 3 grandes adutores para garantir reserva e distribuição. Agora, veja, nós temos, Goiás precisa ser feito 714 mil ligações de água, de encanamento, não é? Precisa de 11 mil quilômetros de rede, e isso tudo vai ter um custo de 2 bilhões e 600 milhões. Então, nós temos os dados do que Goiás precisa aplicar. O Lula também tem o custo Brasil, o custo do que vai significar servir, dar segurança hídrica para ter água para beber. E água, claro, para a indústria, para o comércio, para a agricultura. E isso vai exigir do Brasil aplicar 110 bilhões. Bom, disso daí, claro que nós temos que ir ao governo federal para também, outra vez, veja que tem uma convergência. Eu estou destacando isto, não é por razões apenas eleitorais, mas é que aspecto de saneamento, de segurança hídrica, de matrizes energéticas, isto converge o que é projeto de país, de nação, de soberania, de desenvolvimento econômico global, com o que é em cada estado. Então, aqui estão os valores, um pouco do que nós teremos que fazer. Eu não tenderia realmente a questões essenciais do Estado, como energia, água, de vender ou privatizar, porque isso com certeza vai trazer impacto para a população e vai nos colocar à mercê de estrangeiros que vêm nos nossos bens essenciais fazer a gestão. Isto não é bom. Aliás, eu tenderia a rever outros tipos de gestão que vão numa linha de privatizar bens essenciais. Veja, uma das experiências aqui em Goiás foi de criar as OSs e fazer a gestão, portanto, de organizações sociais privadas sobre os bens públicos da saúde. Ora, isso, quando você olha, na época, talvez se explica em razão da agilidade para a compra de insumos, de medicamentos, de providências rápidas, que as exigências da lei do recurso público demoravam para a licitação. Você precisa fazer o tratamento de uma doença, é um remédio urgente, não tem o remédio à disposição, precisa fazer a licitação, a pessoa está lá precisando, aquela unidade de saúde, e vira um caos. Então, a organização social, na gestão, conseguiu fazer e agilizar isto de um modo mais rápido. Entretanto, isto foi caminhando, e nós temos, por exemplo, tem várias OSs, mas, por exemplo, as 4 primeiras, as 4 maiores OSs, levam 67% de todo o recurso de saúde do Estado. Então, veja, a saúde pública vai ficando o recurso da saúde pública completamente sob a gestão de particulares. Me parece que isso não é bom, por ser um bem essencial. Saúde, educação, energia, água. Veja o exemplo da energia. Foi deslocado para a Enel, agora há aí conversas de mudar da Enel, parece que é projeto do governo atual, de já estar negociando para janeiro do ano que vem, ele almejando se reconduzir, contratar outra, tirar a Enel e colocar a Equatorial em Maranhão. Ora, eu fui olhar, porque realmente fiquei muito preocupado com essa notícia sobre
a Equatorial Maranhão. A Enel, entre as melhores colocadas, Sandra, das unidades, das grandes produtoras responsáveis para a produção e distribuição de energia, estão, por exemplo, a Cosen, lá do Rio Grande do Sul, a Energisa Tocantins, em segundo lugar, a Energisa Paraíba, em terceiro, a Energisa Sul-Sudeste, em quarto lugar. As últimas colocadas, a antepenúltima, a Enel Distribuidora Goiás, ela está no 20º lugar na colocação. Qual? A Equatorial Maranhão. Então, eu não entendo trocar o 6 pela meia dúzia. Aliás, trocar o 6 pelo 5. Trocar o que está ruim pelo péssimo. Então, veja como é preciso pensar de um modo diverso. O que eu tenderia a fazer nestas questões essenciais: saneamento, a água, a energia, a educação, a saúde, como governo, por serem bens tão essenciais para a vida da população, a fazer antes de dar um passo destes, de privatizar a Saneago, de entregar para um grupo privado. O que eu tenderia a fazer? Pela minha visão pessoal, pela nossa visão de governo, não ser a participação apenas um conceito, a participação do povo. Não que eu desmereça, muito importante, a Assembleia Legislativa, mas em questões essenciais, eu faria plebiscitos. Pergunta para a população, pergunta para os 246 municípios, se eles querem vender a Saneago. Ué, não foi o povo goiano quem investiu na Saneago, quem construiu? Por que apenas por ser governador e mais outros eleitos por 4 mandatos, nós vamos vender um patrimônio desta magnitude, com esse grau de investimento, que você trabalhou para isso, que eu trabalhei, que os internautas trabalharam, que o povo de Goiás trabalhou e construiu esta obra. Agora vamos passar para outros. Então, de modo que não se trata só de eficiência, mas de ver, qualquer um que tenha um bem, uma casa, um terreno, qualquer um, pensa 10 vezes antes de se fazer, antes de se descapitalizar, antes de entregar para outros. E olha também as experiências já tidas, se elas foram ou não exitosas. Então, me diga, essas privatizações, quais delas aqui em Goiás, que realmente, em questões essenciais, foram exitosas. Então, um pouco assim que eu vejo esta questão da Enel. Mas veja que, para isto, só para a questão da segurança, não é recuperação hídrica global, não é recuperação de lençol freático. Aí é outro campo, com um conjunto de iniciativas ambientais para isto. Mas, pelo menos, para servir as populações, é preciso desses 3, Corumbá 4, Águas Lindas e aqui Anápolis, que esses 3 grandes locais, eles possam ter o investimento de 3 bilhões e 300 milhões para ter a segurança de água para beber e para tocar a vida social, a econômica aqui no Estado. Estamos ouvindo o candidato ao governo de Goiás, Volmir Amado, do PT, na nossa sabatina, FIEG Sabatina Eleições 2022, ao vivo pelas redes sociais da FIEG, Instagram, Facebook e YouTube. Você pode acompanhar essa entrevista depois também, que ela ficará nas nossas redes sociais, assim como todas as outras entrevistas com candidatos ao governo e também com os candidatos ao Senado, que foi realizada ontem. Candidato, o senhor falou agora há pouco que a indústria é um importante segmento na sociedade, até pela potencialidade de geração de emprego, de aumento da renda. Muitas indústrias só conseguiram vir para Goiás e se instalar no estado de Goiás devido aos incentivos fiscais. Eu queria saber a opinião do senhor em relação à manutenção desses incentivos fiscais. O incentivo fiscal precisa de uma leitura abrangente, mais completa. Uma visão imediata sempre é que, claro, que uma empresa se instalando, antes não tinha nada daquela entrada, além de todo o aspecto social, da geração de empregos.
e que ela tenha, por exemplo, 70% de desconto fiscal, pois serão 30% que será uma entrada. É uma leitura mais rápida, assim, e válida, importante. Entretanto, tem outros aspectos que me parece que precisaria avançar um pouco mais. Por quê? Porque houve renúncia fiscal deste governo de 9 para 11 bilhões. Então, aumentou ainda em 2 bilhões a mais de renúncia fiscal, além de tudo aquilo que temos de caixa negativo, de prescrição de prazos. Realmente é muito preocupante. Agora, por outro lado, a isenção fiscal me parece que deva se considerar vários aspectos, mas 2 deles eu destacaria. O primeiro é, por quanto tempo? 30 anos? Não é demais um governo entregar uma concessão, uma isenção fiscal 30 anos? Veja, é uma pergunta que faço a mim próprio sobre a questão de todas as isenções fiscais, porque elas precisam ser monitoradas. Qual é o grau de responsabilidade fiscal? Qual é o grau de melhoria e manutenção de emprego? Qual é o grau de contribuição dentro da comunidade local? Porque se ela for muito decisiva numa região, então 40 anos. Se ela estiver diminuindo a sua função social, então 5 anos, 2 anos, 3 anos. Isso varia, portanto, conforme os perfis e as secretarias regionais poderiam fazer esta supervisão e monitoramento do tipo de relevância e presença social no caso das isenções fiscais. Porque é uma isenção que é o povo que concede, ou que o povo deixa de receber, e que lá está sendo usado toda a infraestrutura do Estado, a água, o terreno concedido, é muita coisa como contrapartida além da isenção fiscal. Agora, tem um outro ponto que me parece mais relevante que esse é o segundo destaque, que é, eu tenderia a potencializar com muita força a isenção fiscal, onde houvesse um hiato de uma cadeia produtiva. Aí sim, eu tenderia por todo o empenho. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui, por exemplo, as confecções, com pequenos pessoas trabalhando. São mais de 30 mil pessoas. São em torno de 5 bilhões a receita ano de confecções. Nós estamos em 7º lugar no país neste ramo. As mulheres estão de cheio, aí tem emprego para as mulheres, tem a presença, a liderança delas. O que, de fato, ainda falta aí, claro, que é capacitação de mão de obra, insumos, máquinas de corte a laser, enfim, o microcrédito, o pequeno crédito que ajude a potencializar, polos de venda direta, é muita coisa que falta. Entretanto, tem um aspecto importante. Escuta, o pessoal vende para todo o país, mas aqui nós temos, lá na agricultura, o pessoal produzindo algodão. Nosso estado é muito produtor do algodão. Aí ele produz o algodão. Aí o algodão vai lá para São Paulo. Aí lá tem as indústrias de tecelagem, que faziam o pano. Aí a indústria goiana vai lá em São Paulo comprar o pano. Aí vem aqui, aí corta, costura e vende para eles outra vez. Gente, nós já temos isso que chamamos de cadeia produtiva, portanto. Se você já tem aqui, lá na roça, lá no interior, naquele local, já tem a plantação do algodão, naquela região, vamos colocar a indústria de tecelagem e vamos produzir o pano lá. Vamos produzir o pano. E imediatamente a outra região, ou a mesma, já tem a confecção. O que você vai ter? Você vai ter preço menor, recurso aqui dentro do Estado, uma escala maior de possibilidade de venda e, claro, uma geração de emprego muito maior. Não vale a pena fazer uma grande isenção fiscal, neste caso? Claro que vale a pena,
porque esse sim, ele fecha uma cadeia produtiva e ele segura o recurso econômico dentro do Estado e nos torna mais pujantes e gera emprego. E claro que depois, com venda, com o movimento da economia, gera mais impostos também, gera mais contribuição para o Estado. Então, é uma questão de pensar conjuntamente isto, de pensá-lo conjuntamente, cadeias produtivas com começo, meio e fim, onde a gente possa ganhar, agregando valor e envolvendo em várias etapas aquilo que é possível no campo da indústria. Esse pensamento do senhor é o mesmo pensamento para a questão da industrialização de grãos, por exemplo, que hoje muito se fala na venda in natura dos nossos grãos, por exemplo, na exportação desses grãos in natura, no lugar de agregar valor à matéria com a industrialização dos grãos aqui no estado de Goiás. Qual que seria a política do senhor para esse caso específico? Na questão dos grãos, tem 2 pontos muito importantes. Em geral, a produção de grãos em alta escala vem por uma parte, veja, não quero dizer todos, uma parte deste setor impactando muito na questão ambiental. Agora, a comunidade europeia, são 27, 28 países, portanto, o comércio internacional, que é para onde uma parte desses commodities, desses bens são vendidos. Europa e Ásia. Europa está definindo pela comunidade europeia de não comprar mais esta produção de países do mundo onde haja degradação ambiental, onde haja impacto com desmatamento e com produção de seca, de destruição de água, de flora e fauna. Portanto, nós temos que, não é uma questão eleitoral, é a pensar para garantir, para assegurar que a agricultura em alta escala, que esta produção de grãos em milhões de toneladas seja assegurada, é bom para as divisas do país, é bom para comércio, para a balança comercial. Aqui tem o candidato a vice-governador, que conhece muito bem, que já trabalhou com isto, e que conhece muito bem o que é fazer o comércio internacional. E nós quereremos, claro, eu quero me empenhar enormemente, parte do meu governo, para abrir campos de comércio local, comércio nacional, comércio internacional. Senão, para quê? Nós vamos ficar aqui fazendo uma produção com uma escala tão grande. Agora, veja bem, sem destruir, sem arrebentar com Goiás, e garantindo a médio prazo que isto tenha continuidade. Por isso, esta questão importante, que é a questão ambiental. O segundo ponto também é muito importante. Quanto mais a indústria, quanto mais a produção de grãos consegue agregar valor, não enviar in natura, para outros beneficiarem e depois nos venderem com 4, 5 vezes mais, claro que isso está um pouco ligado com aquele outro da cadeia produtiva. Por exemplo, eu acompanhei muito, sou de origem do sul do Brasil, embora, como disse, estou aqui há 40 anos em Goiás, com muita honra e com muita gratidão a esse estado, mas acompanhei muito toda a trajetória migratória e que tem tipos de produção que começam a se instalar aqui no estado. Por exemplo, no sul do país tem a produção, vamos dizer, da uva. Mas pergunta se vende in natura. Não, faz a geleia, faz o doce, faz o vinho, faz o suco, e é isso que nos chega aqui e que eles vendem para o planeta. Depois, veja, aqui nós temos a venda de couro, que é muito grande, mas cadê a nossa indústria calçadista? Não é? Exportar os sapatos, vender aqui para a população a um custo menor, diversificar isso, trazer o pessoal da área de design para fazer desenhos bonitos de calçados e confortáveis, e por gente estudada e daqui da região que se capacite nisto. Então, um pouco análogo à situação de grãos, à situação do conjunto da indústria,
O tanto que nós pudermos agregar valor, beneficiar o produto, não vendê-lo in natura, tanto melhor. Candidato Volmir Amado, do PT, estamos caminhando para os minutos finais já do nosso tempo. Eu gostaria de deixar aqui um tempo para que você fizesse suas considerações finais para o nosso espectador, mas antes disso eu só queria que o senhor respondesse uma última pergunta em relação à qualificação profissional. A gente sabe que a necessidade, a demanda por mão de obra qualificada, por trabalho, profissionais qualificados, é cada vez maior. De que forma que o senhor pretende resolver, no eventual mandato do senhor, esse ato entre a falta de oportunidades, né, de emprego, muita gente desempregada, e, ao mesmo tempo, muitas vagas ociosas, precisando de trabalhadores qualificados? Então, quanto à qualificação, eu penso que há três caminhos muito importantes. O primeiro, aquele que eu falei sobre o analfabetismo, que é muito alto no Estado, e que na propaganda do governador parece maravilha, porque deu mochila e notebook, parece que está maravilha. Não, nós vamos ter que potencializar o EAJA, chamava no passado EJA, a educação de adolescentes, jovens e adultos, os que perderam anos de escolaridade. O menino está com 15 anos, mas às vezes tem 1 ano, 2 de escola, então é preciso uma estrutura, um acompanhamento diferenciado, porque senão depois, mesmo que seja para um curso de corte e costura, de cabeleireiro, mesmo ali ele teria dificuldades. Então, de modo que uma aceleração de aprendizagem, uma escola adaptada com o EAJA. O segundo, o Sistema S, pela sua história, pela sua tradição, pelos seus projetos. Eu, quantas vezes visitei as iniciativas, SESC, SENAI, e o bem que fazem, a qualificação. Eu já fui, inclusive, ver tipo de qualificação de mão de obra em que acontecia dentro da obra, nos intervalos do almoço, um tempinho, a construtora tinha a compreensão do assunto e tinha a responsabilidade social. Então, vamos alfabetizar. Você não vai acreditar. Na universidade, eu me adverti um certo período que havia servidores, sobretudo terceirizados, analfabetos. Veja, uma instituição com doutorado. E que havia migrantes, vindos de Senegal, do Haiti, de grandes dramas e grandes histórias de miséria do país, do povo, que havia fugitivos de sistemas como da Síria, em períodos de guerra. Então, veja, é um mínimo de responsabilidade social, avalia uma universidade. O tipo de presença, se trata de um olhar que percebe os que estão aí. E você não imagina como não só se transformaram, mas como tudo no local, não é que fizeram melhor, fizeram com amor, porque se sentiram olhados com amor. Gestão de pessoas é isto, não se trata apenas de programas frios, de atingir níveis de conhecimento só teórico, ou de manuseio prático das coisas, mas de tocar a mente, as mãos e o coração das pessoas. Então, este é o segundo. O terceiro, de qualificação de mão de obra, o segundo, então, o Sistema S. O terceiro, nós temos uma potencialidade muito grande da educação superior, seja com os nossos 27 institutos federais de educação, boa parte deles, nossos governos foram que instalaram. Aqui havia aqui no Estado, feito por todos os governos da história. Era aqui o antigo Cefet, aqui perto do Mutirama. E hoje tem 27. Tem 3 universidades federais. Tem 2 universidades comunitárias confessionais. E tem quase 200 no total instituições de educação superior. Pois ali é uma potencialidade enorme. E, claro, tem a nossa querida UEG,
para seus 2%, previsto na Constituição Estadual, que seja colocado no orçamento. Tem em Gopa, tem em Emater, tem lugares que qualificam ou que ajudam a desenvolver a produtividade. Então, de modo que eu veria por aí os caminhos da qualificação. EAJA, Sistema S, educação, claro que a escolarizada, essa que ele fala da mochila e livros didáticos como suprassumo, do que é Goiás, com IDEB de 6,4, que diz que é o melhor do país. Qualquer um sabe que abaixo de 7 não é uma nota boa, ela é apenas regular, e tenderia a potencializar enormemente pelos caminhos da educação superior. Há, como eu falei, regiões do Estado em que a capacitação de mão de obra deva ser mais, de fato, regionalizada pela potencialidade econômica. Se é uma região de minérios, os institutos federais situados naquela região deveriam qualificar mais mão de obra para aquele tipo de atividade. Se não o fizerem, os jovens locais, a população local vai, como se diz, trabalhar em chão de fábrica, e as indústrias acabam trazendo de metrópoles, de lugares grandes do país, para fazer um trabalho que seja mais especializado. Então, nós precisamos, principalmente, de uma mão de obra qualificada, e ela abrange todos os níveis. Esse que eu citei, claro, das empresas, das construtoras, ele supõe parcerias também. Supõe parcerias. Não se trata só de empregar, mas de pessoas já empregadas que precisam se requalificar. Eis o desafio. Se nós não qualificarmos no prazo de 1 ano, 2, em torno de 300 mil pessoas vão perder emprego. Porque a indústria vem, traz uma outra máquina, a pessoa não dá conta, não foi qualificada e vai embora. O que essa família vai fazer quando o pai ou a mãe, depois já de 20, 30 anos trabalhando naquele local, de repente não dá mais conta? E a idade caminhou, adiantou. Está com 50 anos de idade e vai arrumar emprego aonde? Então, nós temos que cuidar deste aspecto social, e a empresa, tem que ajudar. As igrejas podem ajudar, mas o papel, o protagonismo principal é do Estado. É dele e do governador esta responsabilidade de equalizar o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade ambiental e com a justiça social. Candidato Volmir Amado, do Partido dos Trabalhadores, o PT. Nosso tempo acabou. Eu gostaria que, em um minutinho, o senhor fizesse suas considerações finais e já despedisse do nosso espectador. Então, Sandra, quero agradecer a você. Obrigado à FIEG, obrigado a toda a equipe que aqui esteve, aos que me acompanharam, obrigado a todos. E aos internautas que estiveram com sua generosidade e atenção para comigo, e sobretudo com amor para com Goiás e para com o país. Eu desejo reafirmar a minha disposição de entrega da minha vida por esse Estado, por cada pessoa, por cada família, pelos que não têm família, pelos mais pobres, pelos mais vulneráveis, pela proteção e cuidado da vida, pelo desenvolvimento econômico, para potencializar e fazer do nosso Estado um grande Estado. Um Estado que consiga se projetar com estrutura, com infraestrutura, mas com indicadores também sociais, humanos e ambientais elevados, que nos coloquem em padrões de sustentabilidade internacional, que sejam reconhecidos mundialmente como um grande Estado. Estado vibrante, alegre, feliz, com autoestima, com crescimento e com esperança de futuro. Gostaria de dizer que vamos caminhar juntos, e é este meu desejo, Goiás não ficar remando numa direção contrária ao país. Por isso me permito pedir voto, porque do seu voto também se faz a escolha de tudo que eu falei. E escolha para o país e para Goiás. Então eu peço o seu voto para eleger o presidente do Brasil,
é Lula número 13. E o governador de Lula em Goiás, Volmir Amado, 13. Obrigado a você, um abraço fraterno, caminhemos juntos na fraternidade, na justiça, na esperança e na paz. Obrigado. Obrigado, candidato. E essa foi a sabatina com o candidato pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, Volmir Amado, uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG. Esta e todas as entrevistas estarão disponíveis nas nossas redes sociais, as redes sociais da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Obrigada a todos e até a próxima.